Cinemas. Hoje um programinha especial, in memoriam, né, de uma pessoa que alguns poderiam até considerar simples, mas só pela vitória dele que ele conseguiu em vida, de ter sido desenganado aos 21 anos, que ele teria só mais 3 anos de vida no máximo, e ele veio a falecer com 76, é digno de um heroísmo, né? Isso é um ato de heroísmo. E vale a pena, né? Então a gente falar um pouco desta figura polêmica, podemos dizer assim, que é o grande físico Stephen Hawking. Tão homenageado em séries Exatamente. Participações aí em vários programas, homenageados no programa de... Acho que aparece no South Park, aparece... The Simpsons, Big Bang Theory, isso pra citar alguns aí, Isso, né? Filmes então, tem alguns que ele aparece também. Enfim. Além do próprio filme que conta a história dele, né? A Teoria de Tudo. Pela visão da Jane, que foi a primeira esposa. Isso. Né? Que ficou um filme muito bem feito. Sim, por e sinal. O relato é bem fidedigno ao que foi a vida do cara. Sim. Ele nasceu... uma das curiosidades, né? Que muita gente foi buscar aí agora. Ele nasceu exatamente 300 anos após a morte de Galileu. Exatamente. E nasceu em Oxford, foi isso? Isso. Em 8 de janeiro de 1942. Só que ele foi criado em Londres. Isso. Aqui tem uma curiosidade bastante interessante, aliás, para quem gosta de história. Durante o período da guerra, que foi o período em que ele nasceu, havia um acordo com a Alemanha, entre a Alemanha e a Inglaterra, de que Oxford e Cambridge não seriam bombardeadas. Assim como 2 outras cidades importantes na Alemanha que também tinham universidades centenárias, tal, que também não bombardeassem. Então, essas 4 cidades, infelizmente só elas, né? Mas essas 4 cidades, elas ficaram incólumes, digamos assim, durante o período da Segunda Guerra Mundial, por conta desse acordo entre Inglaterra e Alemanha. Isso. Inclusive no seu livro, Minha Breve História, né, que ele fala, né, faz a sua biografia, em referência inclusive a outro livro dele, A Breve História do Tempo. Recomendo, li todos os 2 livros, são muito bons, recomendo. Isso. Inclusive você não precisa ter grandes conhecimentos de física, no caso específico da Breve História do Tempo, ele faz questão de traduzir os conceitos, né? Ele lamenta, na Minha Breve História, ele lamenta o fato desse acordo ter sido feito apenas entre 2 cidades e não ter se estendido, fazendo alusão inclusive que mesmo durante a guerra as nações conseguiam com diálogo se entenderem. Então, exato. Veja bem, né? Por que não? Então, os pais, ele vem de uma dinastia aí de fazendeiros, né? Só que o avô e o bisavô faliram e por conta disso o pai dele, como alternativa, né, acabou virando médico, tentou se alistar no exército britânico, foi considerado valioso demais para compor o exército, acharam que ele era mais valioso como médico e por conta disso né, viabilizou, digamos assim, a vida do próprio Stephen Hawking. E ele trabalhava muito como pesquisador também, né, dentro do campo de biologia, né, da área médica associada ali à biologia. E é interessante que o pai queria realmente que ele fosse médico, né? Que ele fosse médico. Mas ele não, disse que nunca se interessou. Não, ele queria ir à matemática. Outra coisa que é bastante interessante, no livro deles dá pra ver isso, é que a figura do Stephen Hawking, ele não era, digamos assim, grande coisa quando ele era pequeno, não. Ele mesmo relata no livro que ele só aprendeu a ler aos 8 anos de idade. Ele era tido como mediano, assim, um aluno normal. Isso, inclusive na faculdade. Ele fala, passou raspando em várias matérias. Inclusive é porque era o aspecto dominante na época, né? Então, tudo que você tivesse que fazer muito esforço para conseguir não valeria a pena. E era meio que um pensamento medíocre comum. E ele, durante o período dele de faculdade... Sim, em Oxford a filosofia era essa. Exato. E detalhe, ele queria matemática, mas quando ele entra na faculdade não tinha o curso de matemática. Aí ele vai para física. Sim. Porque era o que tinha à disposição. E olha que coisa interessante. No próprio livro ele comenta, por exemplo, que o que tornou ele, de certa forma, este grande físico que depois o mundo viria a conhecer, foi, ironicamente, a própria doença. Porque ele já estava fazendo um doutorado, mas, como eu disse, ele levava um curso meio e aí ele recebe o diagnóstico de que ele estava com esclerose lateral amiotrófica.
ganha a perspectiva de que morreria em breve, ele passa quase um ano depressivo, larga o doutorado dele, Isso. e aí ele percebe que com apenas pouco tempo de vida, que ele deveria fazer que algo valorizar mais, né, o Isso. tempo que ele tinha. E aí ele inclusive fica um pouco meio sem saber se ele iria para física teórica ou experimental, mas a doença limitava os movimentos dele, então ele não poderia ser um físico experimental. Ele teria que necessariamente ser um físico teórico. Né? Ele até comenta que por conta disso ele na física inclusive foi melhor, porque na física experimental, além de exigir certas capacidades motoras, era um campo que era difícil você se destacar sozinho, diferente do físico teórico, que você poderia indo dormir, ter uma grande ideia, grande insight, publicar um artigo que mudaria o mundo. Exato, porque a física experimental exigia um esforço normalmente de grandes equipes, trabalho que envolvia dinheiro, financiamento. Então raramente um físico experimental se destaca sozinho. O interesse original dele já mostrava para isso, né, dentro da física, que era a relatividade, termodinâmica e a parte quântica, né, justamente da mecânica quântica. E aí, você vê, o curso de física dele durou 3 anos, ele levando desse jeito, já que todo mundo leva dessa forma, assim, vamos levando. Então ele nunca, como o Eduardo falou, ele nunca foi um grande, a pessoa de se sentar e estudar ali, CDF e tal, mas justamente, quando vem a doença, que aí ele resolve realmente tentar fazer algo que pudesse ficar aí para a posteridade, e como fez. Né? Exatamente. Inclusive, durante o período que ele foi diagnosticado com a doença, uma das coisas que deu os toques, digamos assim, que ele poderia estar doente, é que ele tinha uma caligrafia muito ruim, que foi piorando, inclusive, com o tempo. Ele chama de o terror dos professores. No filme mostra bem isso, né? A maneira como ele pegava no giz, se você viu os dedos dele bem contorcidos, né? E ele era considerado uma pessoa muito desastrada, deixava as coisas cair, tropeçava com facilidade, se machucava, até que um dia ele cai e não consegue se mexer, acho que até numa pista de gelo. Ele estava patinando, né? No filme mostra isso, ele estava patinando, aí dessa queda, vai no hospital. Pode ser sério, né? Já dá os toques, pode ser sério. Esse cara sempre tem problemas aqui com destreza, coisa relacionada à destreza, tem uma caligrafia ruim, caiu ali, não conseguiu se levantar, ele pode ter um problema muito sério. E aí aqui, né? Por conta dessa inabilidade, ele descobre a doença. E aí ele, mesmo assim, ele acaba, né, com esse prognóstico tão curto de vida, ele ainda consegue casar. Justamente quem dá a história, por assim dizer, não é que é narrada no filme, a teoria de tudo, é justamente a mulher dele, a primeira mulher dele. Então, aí a gente pode entrar num dos aspectos polêmicos da vida dele. Exatamente. Este senhor, com todo aquele problema motor, naquela cadeira de roda, contorcido do jeito que você via, ele conseguiu ter 3 filhos e trair a esposa com a enfermeira. Isso. Agora, no filme mostra um aspecto interessante, que se tá lá no filme, eu acredito que a ex-mulher dele, né, a Jane Hawkins, que era muito religiosa. Isso, eu acredito que ela... porque ele alterna os períodos, né? Hora ele é ateu, hora ele acredita em Deus. Mas eu acho que ela talvez tenha entendido um pouco do aspecto dele, porque ele, mesmo com essa traição e tal, tudo, no filme mostra muito que ele estimulou ela a realmente seguir a vida adiante. Sim. Ele não parecia ser uma pessoa de fato egoísta. Né? Então, mesquinho, tal, que quisesse obrigar ela a ficar ali naquela situação, porque... tudo bem que o que eu conheço do Stephen Hawking é justamente a teoria de tudo, a própria biografia dele, né? Então, assim, mas ele comenta isso. Inclusive, o pai, isso pode ter vindo até de família, ele comenta isso, que o pai dele era dado a economias bem... assim, poderia ser considerado uma pessoa avarenta. Ele fala, por exemplo, que o pai não instalava calefação nos apartamentos, nos locais onde eles moravam. Tava ficando de roupa, agasalho e tal, mas sobretudo, mas não pagava a calefação. Entretanto, quando alguém precisava de ajuda, ele era uma pessoa extremamente generosa. Veja bem. Enfim. Então, esse casamento dele vai até 1991, e aí, justamente 4 anos depois, ele casa com a Elaine mesmo, que era enfermeira, né? E fica com ela até 2006. Justamente em 85, por conta de uma infecção que ele pega, não é? Uma pneumonia. Uma pneumonia, exato.
por conta de uma medida lá, né, meio que emergencial, a mulher dele autoriza realmente a fazer uma traqueostomia. Que foi o que salvou a vida dele. Salvou a vida dele, porém comprometeu a fala. Isso, ele, né, perde ali as cordas vocais. E aí a ciência faz um grande esforço para com que ele consiga... Para que ele consiga se comunicar com aquele sintetizador de voz, que era o que tinha, aquela voz robótica dele. Isso. Era a tecnologia disponível na época. Isso. E aí vem uma outra curiosidade, porque anos depois, se eu não estou enganado, eu acho que eu não estou, foi a IBM. Foi a IBM. Foi a IBM. Ela quando os sintetizadores de voz já eram capazes de reproduzir uma voz mais fidedigna, mais parecida com a voz humana, ele recusou. Porque ele disse que ele já estava há tanto tempo utilizando aquela voz que na mente dele ele já sentia que aquela era a voz dele. Então ele não quis se fosse usar um outro... Isso. Inclusive esse sintetizador que inicialmente deram para ele tinha um problema porque ele tinha um sotaque americano. E ele é inglês. Ele é inglês. E nem isso ele quis mexer. Olha que coisa. E aí você vê, inicialmente, durante um bom tempo ele movimentava contra da bochecha, né? Ele usava lá a caneta e tal. E aí com o agravar da doença, nem isso ele conseguia mais. E aí realmente era um sensor que pegava o direcionamento dos olhos dele. Dos olhos e fazia um sistema de autocompletar semelhante aos que tem nos teclados de celulares hoje. Exatamente. A tecnologia já era essa, né? Precedeu os celulares. Né? O que veio para os celulares, na verdade, era algo que eles já estavam desenvolvendo esse sistema. Inclusive, ele no finzinho ali, nos últimos anos, ele já estava numa taxa de escrever uma palavra por minuto. Mas os livros dele, inclusive, eu recomendo porque são curtíssimos, né? A contribuição dele, falar um pouco da contribuição dele para a importância da ciência, é porque, primeiro, ele conseguiu demonstrar que a questão do Big Bang, porque o Big Bang, hoje, uma teoria mais aceita de que o universo começou de um ponto fundamental, ela não era uma teoria muito aceita, assim. Na verdade, o nome Big Bang, inclusive, era uma piada, inclusive, o nome Big Bang. E aí, pelas teorias, os cálculos dele, ele demonstrou que o universo não poderia ter começado de outra forma, né? Então, ele comprova, né? A teoria dele já vai justamente por aí. Outra, que essa não ficou, até onde eu sei ainda está no campo teórico, é a teoria da evaporação dos buracos negros. Ele estudou muito buraco negro. O que se conhece hoje de buraco negro, né, foi estudado pelo Stephen Hawking. As teorias foram, digamos assim, refinadas. Aí talvez esteja a controvérsia dele como cientista, porque ele não tem... muitos cientistas não consideram o trabalho dele revolucionário. Na verdade, ele confirma campos da ciência onde tinham alguma dúvida, mas que já se falava a respeito. Então ele pegou e consolidou algumas teorias. Então, por conta disso que ele não ganhou um Nobel, né? Dizem que tem outras pessoas com teorias mais revolucionárias, que a dele, na verdade, é mais só uma confirmação do que já estava lá. E se você pega o método científico, você ainda está no campo da teoria, então é porque você ainda tem o que comprovar, né? Você precisa estabelecer um modelo realmente. Uma das teorias dele é a questão da evaporação dos buracos negros, que ainda é uma questão meio controversa, né? Que ele, segundo a teoria dele, os buracos negros evaporam. Isso, inclusive, está relacionado à própria teoria do Big Bang, porque o Big Bang seria uma singularidade fundamental, né? E ele se debruça no trabalho da singularidade. Com a evaporação do buraco negro através da radiação Hawking, que é assim que é chamado, há um ponto que o buraco negro perde tanta massa que ele explode. Exatamente. Mas a gente não vai entrar muito nesse campo da ciência, porque é difícil de explicar. Nós não somos físicos, né? E... enfim, há outras fontes aí onde vocês podem se aprofundar melhor sobre isso. Aqui é mais para prestar uma homenagem, mostrar por que esta figura é tão importante. Exato. E ele teve uma outra importância do ponto de vista dele. Primeiro, lançar luz à ciência, porque é um campo que era muito ignorado. É importante você, que está aí com seu celular usando o GPS, saiba que o GPS só funciona corretamente com uma precisão de centímetros por conta dessas teorias, inclusive a teoria relativista. Ele trouxe luz à ciência, em parte por conta da condição dele, e isso trouxe dinheiro, que é fundamental para a pesquisa
Inclusive aqui vale um apelo, porque a ciência brasileira, Nossa Senhora, nós aqui, né, que aí tem que fazer um outro vídeo pra chorar um bocado, pra chorar as pitangas. Nós sabemos, realmente... nós que somos, né, de campos de pesquisa, sabemos o quão complicado ser um cientista no Brasil. Isso. E, né, o Stephen Hawking, pelo menos lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, ele conseguiu mudar um pouco essa realidade, justamente trazendo, pela condição dele, atraindo investimentos para dentro do campo científico. Para você ver, né, que apesar de ser um físico teórico, e realmente todas as ciências teóricas, né, elas são teóricas em essência, mas cada teoria dessa depois ela você busca a aplicação prática disso. Né? Então, apesar de todo o esforço de trabalhar no campo teórico, é justamente esse esforço teórico que traz realmente esses adventos práticos que a gente encontra no dia a dia. Inclusive as teorias, a parte experimental da física, ela depende intrinsecamente das teorias, porque a parte experimental ela vem normalmente para comprovar uma teoria. Lógico. Por exemplo, a recente eu falo porque tem poucos anos, isso para ciência é nada, descoberta das ondas gravitacionais, prevista por Einstein, recalculada pelo próprio Stephen Hawking, a questão da possibilidade, porque um experimento na Inglaterra poderia ter detectado essas ondas, depois ele comprova que não, mas enfim. Então a experimentação prática, o investimento veio para confirmar justamente uma teoria. Ou seja, se ninguém tivesse pensado antes, aqui valeu olha o acelerador de partículas. Quanto dinheiro não foi graças para fazer esses aceleradores de partículas? Inclusive o próprio Stephen Hawking ficaram com medo, né, de ligar, porque quando foram criar o micro buraco negro para estudar a questão da radiação Hawking, foi ele que falou, pode ligar que a Terra não vai ser engolida por este buraco negro criado. Exato. E ligaram e deu tudo certo. Ele estava certo. E aí você vê, né, a história do micro buraco negro, o próprio bóson de Higgs, com a partícula fundamental, a partícula divina, como eles chamam, tal. Enfim, bem ou mal, tudo isso começa com teoria, para depois ir para comprovação. Então, você precisava realmente de uma mente deste calibre para fazer essas teorias, conseguir investimento, que é algo... Ele era meio que um rockstar da ciência, né? Inclusive, tem outro ponto polêmico da vida dele, tem várias polêmicas da vida dele. Ele declarou que ele era frequentador de casa de swing. E ele apostava as apostas, ele fazia aposta nas teorias dele, apostava contra, inclusive, algumas teorias dele. E às vezes ele apostava a assinatura de revista de mulher pelada, da Penrose. Olha que coisa. Né? É uma figura pitoresca, o Stephen Hawking. A gente espera, é lógico, que é só uma pitadinha aqui do que foi a vida dessa figura realmente ilustríssima dentro da ciência, apesar de toda a polêmica que envolvia aí, ou pelo menos as partes polêmicas, né, que estavam associadas à vida dele. Mas o que é digno realmente de mencionar é a força de vontade dele, porque para alguém que recebe um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos, com um prognóstico de no máximo 3 anos de vida, e ele viver até os 76 anos trabalhando ativamente na mente, imagina o quanto ele desenvolveu. Já disse Einstein, né? Já que a gente está falando de física aqui, já disse Einstein, né? O cérebro tem músculos poderosos, a gente precisa trabalhar. É sério, tome isto como uma motivação para a sua vida. Quando você pensar, você fala assim, nossa, eu preciso estudar para passar numa determinada prova, preciso passar para passar num, sei lá, num determinado concurso público, fazer qualquer coisa, e você acha difícil, meu amigo? Lembre-se de Stephen Hawking diagnosticado com ela, preso numa cadeira, precisando de gente para virar a página do livro para ele, esse cara ser um dos maiores físicos, tá na lista dos maiores físicos da atualidade. De fato. Com todos esses problemas. Pois é. Entendeu? Você vê. É uma figura de superação. Que podia morrer a qualquer tempo. Pois é. Uma figura que inicialmente abraçou a mediocridade. Sim. Não é? Foi para a faculdade e era o lema vigente, ele abraçou a mediocridade. Que é outra coisa interessante, né? Que o gênio me lembra do Ratatouille. Né? Ele pode sair porque o cara não nasceu genial. Exatamente. Mas então, onde eu quero chegar? É onde eu quero chegar. Uma figura que abraçou a mediocridade inicialmente, mas que
por conta de um diagnóstico daquele, ele poderia ter se entregado e realmente ter morrido em 3 anos. Mas não. Depois da consolidação ali, que ele caiu em si, depois daquele período inicial de depressão, ele transformou. Ele trabalhou fazendo musculação no próprio cérebro durante esse tempo todo, se tornou realmente uma figura. Uma figura que, nossa, é difícil falar, como o Eduardo falou, é um dos maiores físicos realmente de todos os tempos, talvez. Não é por conta, marcou talvez... o ponto dele na história, Exato. sem dúvida. Sentou na cadeira que era de... Isaac Newton. Isso. Né? Então... como cátedra lá da universidade, acho que é de Cambridge. Isso, que é a academia, né? Da Academia de Ciências. Da academia. Cadeira então, que é de Isaac Newton. Quer dizer... É uma pessoa que mostra que realmente, como o Eduardo falou, ele não nasceu gênio, ele se tornou, ele buscou, ele lutou. Então aquela história, não, ele é sortudo, ele já nasceu com as sinapses ali super desenvolvidas. Muitíssimo pelo contrário. De mediano que aprendeu a ler tardiamente, que viveu a vida medíocre dentro da faculdade. Pais pobres dependiam... Você acha que Stephen Hawking... Ciência custa dinheiro. Stephen Hawking dependeu de bolsa, meu amigo. Pois é. Você que critica inclusive a universidade gratuita, programas de incentivo de bolsa, Stephen Hawking, pois é. Dependeu de bolsa. Se não tivesse bolsa, não tinha Stephen Hawking. Pois é. Então, fica aqui nossa singela homenagem, né, essa figura que realmente permeou bastante o meio nerd, né? Como realmente sempre sendo uma figura homenageada, exato. Então fica aqui, né, o nosso Bazinski especial aqui para a figura que o Stephen Hawking representou e ainda vai representar durante muito tempo aí no campo da ciência. Que esteja sentado ao lado de outras grandes mentes como Isaac Newton, o próprio Galileu, dos 300 anos, Albert Einstein, exatamente. Que ele tenha lá seu lugar nas estrelas, né? Esteja aí o lugar onde ele tanto estudou. E que seus estudos, seus escritos certamente servirão para orientar as novas mentes para as novas descobertas tão importantes quanto as dele. Exatamente. Um grande abraço. Até a próxima, Bazinski, pessoal. Bazinski.